O objetivo é simples, é tornar o Eduardo inelegível. É acabar com o bolsonarismo. Tá vendo as diferenças de visão para o Brasil. Se eu não falar aqui coisas que eu tenho que falar, a gente vai ficar refém do conluio da velha mídia com a Faria Lima, com o Ciro Nogueira, com o Centrão. Vejam, a única coisa que está impedindo o Brasil de cair na mão de uma arapuca, de um consenso do sistema, é o Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, com o apoio que eu tenho dado a ele. Eduardo Bolsonaro é a última linha de defesa entre o sistema e você. Entre um domínio completo do sistema e você. E se você tem alguma dúvida disso, ouça os que dizem, aqueles que sempre estão em acordo com o sistema. Ontem o Ciro Nogueira por exemplo, deu uma declaração dizendo que o trabalho do Eduardo nos Estados Unidos causou um prejuízo gigantesco para o projeto político dele em 2026. E reparem que aqui eu não falo no nosso projeto político, porque eu não tenho isso. Mas eu estou falando do projeto político do Ciro Nogueira para as eleições presidenciais no ano que vem. Não só presidenciais. Qual é a ideia do Ciro Nogueira e do Centrão e do sistema para 2026? Já estava tudo programado. Vamos jogar o Bolsonaro em uma situação insustentável, vamos calar, vamos deixar o cara preso, vamos manter a ameaça dele para papuda, deixar ele ferrado. Quando ele estiver no chão, a gente força ele a fazer um acordo de sucessão para um candidato que seja o candidato que o sistema quer. O sistema está de saco cheio do Lula. O sistema está de saco cheio do Lula. Lembrem-se, o sistema se livrou do Lula e na Lava Jato. A Lava Jato era uma operação do sistema e eu sempre disse isso. E eu acho que hoje ninguém tem mais dúvida que Sérgio Moro era e é um cara do sistema, que foi útil ao sistema. Assim como Lula já fez parte do sistema e foi descartado, e voltou e foi reabilitado pelo sistema para ser o candidato a derrotar o Jair Bolsonaro. Não era isso que o sistema queria, mas teve que escolher. E agora o sistema quer escolher novamente o seu candidato. Só que não adianta, o candidato precisa ser alguém que endossado pelo bolsonarismo. E quem é o homem perfeito? O homem perfeito, o candidato perfeito para o sistema é Tarcísio Gomes de Freitas. Com o Tarcísio, o Ciro Nogueira, que terá enormes dificuldades de se eleger senador pelo Piauí, poderia ser talvez vice. O Tarcísio deixando o governo de São Paulo, quem assume era quem? É o vice do PSD. Então, Kassab também já ganharia o maior orçamento estadual do Brasil, o segundo maior orçamento do país, ao mesmo tempo que tem espaço no governo federal. Era bom para todo mundo do sistema. Estava tudo combinado. Estava tudo certo. Só tinha um diabo de uma pedra. E essa pedra se chama Eduardo Nantes Bolsonaro. E com Paulo Figueiredo, em certa medida. Com Eduardo no meio do caminho, o sistema começou a se desestabilizar. Quando o Eduardo começou a bombardear o regime com apoio do Trump e ainda se colocou como candidato extremamente viável à presidência, ao mesmo tempo em que se negava a obedecer os acordos Caracu e as chantagens feitas ao pai dele, o plano do Ciro Nogueira do Centrão e esse é o desespero de Ciro Nogueira. É por isso que Ciro Nogueira ataca Eduardo de todas as formas possíveis e tenta inviabilizar sua candidatura. Veja, não é nem maldade, eu não vou nem atribuir isso à maldade. Ciro Nogueira não é um gênio globalista, não é um homem de esquerda que quer o socialismo para o Brasil. Ciro Nogueira quer o que é bom para Ciro Nogueira. Isso é, se você lê Cícero, já tem um Ciro Nogueira lá na época do Cícero. Fiquem tranquilos, isso é assim.
Não tenho problema em lidar com essas pessoas. Não tenho nenhum problema em lidar com essas pessoas. Eduardo Bolsonaro foi um desastre? Desastre para quem? Me respondam vocês aqui no chat. Eduardo Bolsonaro foi um desastre para o Brasil ou para o sistema? Eduardo Bolsonaro foi um desastre para o Brasil ou foi um desastre para Ciro Nogueira, para Kassab, para o Centrão, para Globo, para JBS? Respondam vocês aqui no sistema. No sistema, no chat. Pelo que eu estou vendo aqui, só o sistema. Não vi algum dizer ainda para o Brasil. Eu estou vendo com atenção aqui. Cadê? E Ciro, de novo, eu devo dizer que eu te entendo. Eu acho fácil lidar com gente como você. Político fisiológico só quer saber de gente de projeto pessoal, de cargo e poder. Gente que não tem nada, que a política é um jogo de tabuleiro para eles. Pô, se tiver que fazer o que for para ganhar um ministério, faz. Estava na base do governo Lula até mês passado, pô. Foi ministro do Bolsonaro e estava na base do governo Lula. Tá tudo certo, eu sei, de novo, isso é a coisa mais velha do planeta Terra. É diferente desse câncer que é a esquerda globalista, câncer que é a esquerda sindicalista. É outra coisa. Essa é a natureza humana. Tudo certo. Em algum momento, nossos interesses vão estar convergentes e seremos aliados. E eu entendo que você esteja defendendo seus interesses pessoais. O que você talvez não entenda é que Eduardo Bolsonaro e eu estamos defendendo os interesses do Brasil, a despeito dos nossos interesses pessoais. E essa é a diferença entre nós. Se o Eduardo tivesse seguido o plano do Ciro Nogueira, Eduardo seria senador para São Paulo. E despontaria como a próxima geração do movimento nacional populista se ainda existisse Brasil. Mas isso aconteceria nesse mundo louco, debaixo da supervisão dos algozes que jamais permitiriam que pessoas como Eduardo Bolsonaro fizessem qualquer coisa minimamente relevante. Então, mesmo diante do cargo certo e de uma vida mais tranquila, o Eduardo preferiu vir para os Estados Unidos, já sabendo que ia ficar numa situação difícil, tanto pessoal quanto política, longe dos familiares, impedido de exercer o mandato dele plenamente, exilado numa nação estrangeira, mas está disposto a arcar com as consequências de se fazer o que é certo, ao mesmo tempo que existem pessoas que só pensam nos seus interesses. Há pessoas, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, que fazem o que é certo. Acreditem, existem pessoas assim. Eu via isso do meu avô. Você tinha Tancredos Neves na vida, que eram Ciro Nogueira, Sarnez, Malufes e o que mais? Antônio Carlos Magalhães, esses caras que era só o interesse deles. Sempre você tinha esses caras. Mas você tinha pessoas, como meu avô, que faziam o que era certo. E eu vejo isso no Eduardo. E como o Eduardo não recua, agora vocês estão nessa loucura de tentar inviabilizar qualquer que seja a candidatura à presidência. E é por isso, esta é a razão do processo fajuto de coação que estão tentando enfiar Eduardo Bolsonaro e eu. O objetivo é simples, é tornar o Eduardo inelegível. É acabar com o bolsonarismo e trazer, porque o bolsonarismo é antissistema, mesmo tendo tido que suportar parte do sistema, incluindo o Ciro Nogueira, durante um tempo. Acreditem, mesmo que volte o bolsonarismo, haverá necessidade de uma composição com o sistema, a não ser que vocês queiram que o Bolsonaro se torne um autocrata, ele terá que ter seus acordos com seus Ciro Nogueiros. Por isso que eu disse, tá tudo certo, a gente está brigando agora, mas daqui a pouco os nossos interesses vão ser convergentes. Eu sei que quando nós tivermos poder e expectativa de poder, Ciro Nogueira vai estar junto conosco. Poxa, se tem uma coisa que você não pode negar é eu entreguei tudo que eu prometi, e mais. Veio a Magnitsky, vieram os cancelamentos de vistos, as sanções só aumentam e o regime não está aguentando. Pela primeira
Compatriotas, o momento exige a nossa união inabalável. Não podemos ceder 1 milímetro diante das forças ocultas que ameaçam a nossa nação. Chegou a hora de cerrar fileiras e, juntos, erguer a nossa voz em um clamor de apoio ao Eduardo. Ele é a nossa esperança, a fortaleza contra o sistema que tenta nos subjugar. Avancemos com coragem, pois a vitória será nossa se permanecermos firmes e unidos por um Brasil melhor. Se inscreva no canal e dê like no vídeo.